Olá! Quando há necessidade de comprovar uma ideia, a gente sabe que precisa apresentar um argumento, uma informação que valide essa informação. Mas como escolher esse argumento para apresentar no texto? Bom, eu vou falar para você então considerar um tripé muito importante: tema, tese e a análise. Eu sei que a grande maioria das pessoas que vão escrever um texto, principalmente numa situação de avaliação, tem uma preocupação muito grande com a argumentação. E aí se perde na escolha dessas informações, não sabe exatamente quando buscar essas informações, em quais locais encontrar essas informações. Eu já falei aqui num vídeo aqui no Escrever é Praticar sobre como escolher, quais as estratégias de argumentação que você pode utilizar. E eu gosto de falar que a argumentação ela está na nossa vida, a gente pode tirar de qualquer referência do nosso cotidiano. Por isso que quanto mais contato você tiver com informações de fontes diferentes e informações diversificadas, melhor será o seu repertório argumentativo. Mas agora eu quero te dizer, quero te orientar a como escolher aquela informação ideal. Sabe quando a gente fica passando assim, estivesse passando um filme na nossa mente com todas as informações que a gente quer apresentar, e aí você tem que pescar uma delas para colocar no papel, ou quando você faz uma lista ali de informações, de ideias que veio à sua mente e você não sabe qual delas escolher. Aí, quando há muitas informações, corre-se o risco de fazer um texto muito expositivo, de querer colocar todas as ideias que você sabe sobre aquilo ali, e aí deixar o seu texto sobrecarregado, o seu texto confuso, Ou não sabe qual a melhor ideia para apresentar e acaba falando demais sobre ela, enfim, fica uma confusão. Por isso que, para escolher bem um argumento, considere esse tripé: tema, tese e análise. O tema é a proposição temática, a afirmação que a proposta dá para você, que você precisa escrever, precisa se posicionar sobre ela, apresentar aí as suas ideias a respeito deste tema. Então isso é dado. A tese é o seu posicionamento a respeito deste tema. Então, qual vai ser o seu viés de discussão? Você vai falar sobre causa, sobre consequências, efeitos positivos, negativos, vai falar sobre um aspecto social, enfim, sobre o que você vai falar a respeito deste tema, se você concorda ou não, por exemplo. Então, a tese é o recorte que você faz a partir do seu conhecimento e da sua compreensão para discutir o tema. Então, a escolha da tese é muito importante, porque ela é o seu caminho de discussão dentro da redação. Depende inteiramente de você. E o último elemento do tripé é a análise. A análise é como você consegue explicar esse argumento em relação à sua tese e em relação ao tema. Isso mesmo. A gente vai considerar aqui que você já tem um argumento, você já tem uma referência, um autor, uma obra, uma citação, um filme, enfim. Mas como que você vai analisar essa referência em relação à sua tese? Ela é coerente com a tese? Eu consigo amarrar de uma forma coerente, de uma forma clara? Ou eu preciso ficar explicando demais, eu tentando forçar algo, forçar uma conexão? E outra, de que maneira a sua análise desse argumento vai estar relacionado ao tema? Tem a ver com o tema de alguma forma? Você consegue analisar, relacionar com o tema também? Perceba então que a análise é a parte fundamental da escolha do argumento. De nada adianta você querer apresentar determinada informação se você não consegue analisá-la em relação à sua tese, em relação ao tema. Como que você vai interpretar isso e vai mostrar para o leitor que tudo está bem relacionado? Então, se um desses elementos do tripé não ficar bem adequado, você não conseguir ajustar, descarte o argumento e escolha
Outro. Aqui é um alerta importante se você gosta de listas de argumentos que estão disponíveis na internet. Se você simplesmente pega essas listas e quer reproduzir no seu texto sem conhecer minimamente o que é aquela informação, normalmente com teorias ou com sugestões de filmes ou séries que você nunca assistiu e que você não tem a menor ideia sobre o que se trata. Só alguém falou que era legal e você quis utilizar. Toma bastante cuidado, porque se você não domina, não tem o mínimo de compreensão daquilo ali, vai ficar bem claro no seu texto. O seu corretor vai compreender, vai perceber que você não domina, que não soube analisar bem essa informação. Outro alerta é quanto a modelos prontos de redação. Okay? Se você utiliza sempre o mesmo modelo, as mesmas palavras, os mesmos argumentos, as mesmas referências e não considera como vai analisar esses argumentos, essas informações em relação à sua tese, em relação ao tema, o risco de algo dar errado em algum momento é muito grande. Porque pode ser que aquela estrutura padrão que foi dada, se encaixa bem para aquele tema, para aquele viés. Mas se for necessário fazer um outro recorte, por exemplo, o Enem, cada ano a gente percebe que há um tipo de direcionamento diferente. Mas se você ficou preparado somente para uma estratégia, aplicar isso num outro tema, num outro direcionamento, pode dar muito errado. Então você não pode contar com a sorte. Você tem que contar com aquilo que você compreende, com aquilo que você consegue apresentar para o seu corretor, ok? Então são 2 alertas bem importantes. Procure diversificar bastante a sua fonte de informações, ok? Isso vai te ajudar a ter um jogo de cintura maior e melhor nas suas redações. Bom, agora eu quero apresentar para você um exemplo de um parágrafo que ficou bem legal quanto a esse tripé que eu te falei. Tema, tese e análise. Então, eu vou ler com você esse parágrafo e depois a gente vai compreender como ele foi construído. Ele é de uma redação nota 1000 do Enem de 2019. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é um parágrafo que foi retirado do desenvolvimento do texto, ok? A gente não vai ver o texto todo, a gente vai ver só esse parágrafo do desenvolvimento. Por isso que ele começa com um conectivo de adição aqui. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente que acarreta falta de conhecimento sobre os direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Esse texto é da Ana Flávia Pereira. Bom, aqui o argumento que ela apresentou, do repertório sociocultural dela, foi a obra Vidas Secas. E ela deixou claro ali qual é o autor do Vidas Secas, Graciliano Ramos. Mas dentro desse universo do Vidas Secas, ela escolheu falar sobre o personagem Fabiano. E dentro desse universo do personagem Fabiano, ela pegou uma informação, que o Fabiano, como ela diz, é uma pessoa desprovida do acesso ao conhecimento. Olha que legal! O Vidas Secas, a obra, faz sempre a gente lembrar muito da questão do sertão, Mas aqui ela mostrou que ela interpreta aquele personagem em uma situação muito específica dele, que é ele ser explorado pelas outras pessoas que detinham um pouco mais de conhecimento, que acabavam explorando ele, não pagando direito, ou até mesmo prendendo ele. Então, o que acontece aqui nesse parágrafo? Ela não fica explorando muito aspectos da obra
para mostrar que ela leu, que ela conhece, por exemplo, citar quando foi produzida, falar uma parte do enredo, fazer um resumo da obra, nada disso. Ela pegou aquilo que interessava, ok? Então, a gente vai perceber como que ela trabalha isso dentro da análise. Mas antes, vamos perceber como o tema está presente dentro do parágrafo. Isso acontece principalmente no final do parágrafo. A ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa para alertar os brasileiros sobre a sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Aqui ela utiliza as palavras centrais do tema. Acesso, à cultura, fala do cinema, fala dos brasileiros e da condição de marginalização. Então, tudo isso tem a ver com democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, no final do parágrafo, ela deixa bem claro que toda a discussão tem a ver com o tema. Então, a parte do tripé aqui está bem efetivada. A segunda parte, que é uma relação com a tese dela. A tese fica evidente no tópico frasal, no início do parágrafo dela. Olha só qual é a tese. A aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta falta de conhecimento sobre os direitos individuais. Então aqui ela quer mostrar o quê? Que muitos brasileiros não são escolarizados, e que isso faz com que eles não tenham a clareza sobre os seus direitos individuais. Então essa é a tese dela. E para provar, para exemplificar, para argumentar, validar essa tese, ela apresenta a relação com o Vidas Secas e o personagem Fabiano. Agora vamos ver então a parte mais importante do parágrafo, que é como ela liga o tema, a tese que ela escolheu, o tema da redação, com esse argumento. Olha só. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. O que ela fez aqui? Nesse viés da situação do Fabiano, e ela explica que a arte é uma reprodução da realidade, ou seja, se na arte isso acontece, significa que na realidade acontece também. Aí ela afirma que hoje são milhares os fabianos. Se fabianos aqui remete ao personagem da obra Vidas Secas, no Brasil. Ou seja, ela marca aqui que o personagem ele é uma representação de uma situação que acontece na realidade. E o uso da palavra ali, os fabianos, marca bem essa relação, essa análise dela. Claro, a afirmação final, quando ela faz a retomada com o tema, também reforça mais ainda a análise, a compreensão dela, do argumento com o tema. Mas perceba como ela não citou simplesmente a obra, mas sim ela fez uma explicação, uma ponte entre o argumento e aquilo que ela queria defender em relação ao tema. Deu para perceber então como a escolha de uma informação que é lá da área da literatura, de outra área do saber, de uma área bem específica de conhecimento, foi aproveitada de forma produtiva nesse parágrafo e respeitou esse tripé que eu falei para você de tema, tese e argumento. Então é isso que você precisa fazer, perceber se a sua escolha argumentativa pode ser aproveitada de uma maneira clara na abordagem dentro do parágrafo. É isso que precisa acontecer, ok? Então escolha os argumentos de forma produtiva e ele tem que ficar dentro do seu parágrafo de uma forma fluida, clara, para o seu leitor ficar convencido daquilo que você pretende dizer. Uma estratégia bem legal, só para finalizar, é se você retirar a parte que apresenta o argumento, o que vai sobrar no seu parágrafo? Vai ser a sua análise? Vai ser a sua discussão? Se não, você precisa rever essa estruturação. Se sim, significa que o seu parágrafo está bem redondinho, está completo. E aí, te ajudei a compreender um pouco mais como deve ser escolhido o argumento para apresentar de forma produtiva e coerente na sua redação? Se sim, deixe o seu like, coloque um comentário ou coloque a sua dúvida também aqui. E ative as notificações para não perder nenhuma dica de como melhorar
as suas produções textuais. Espero você no próximo vídeo. Tchau!